maioria das cores, só que a gente vai aplicar na maquiagem, tá? Em latim, olha como é que eu tô chique, falando até de latim. Color significa cor. E metria significa a medida. Então, a colorimetria nada mais é do que a medida das cores. Então, o que a gente pensa? Mas o que colorimetria tem a ver com a maquiagem? A colorimetria abrange tudo na maquiagem. E a gente não basta só saber aplicar uma técnica, não basta a gente só pegar, né, uma referência e aplicar ali as cores e fazer as misturas. A gente não pode ficar só nisso. A gente tem que ir um pouquinho além disso. E a gente tendo esse diferencial de entender de colorimetria é algo que vai fazer muita diferença, né, no seu atendimento, porque a maquiagem vai ficar mais harmônica e, em consequência disso, o seu cliente vai ficar mais feliz, né? E é isso que mais importa pra gente. Vamos lá, só para vocês entenderem um pouquinho mais de cor, tá? Então, existem as cores primárias, que são vermelho, azul e amarelo. Eu não sei se vocês lembram da gente fazendo isso em escola. Algumas escolas, né, principalmente, faziam muito isso, essa questão das cores, das misturas das cores, quando a gente é pequenininho. O vermelho e o azul e o amarelo, então, são as cores primárias, tá? E essas cores são a base de quase todas as outras cores que existem, salvo as cores puras, que são o preto e o branco, tá? O restante das cores surgem a partir dessas aqui. Então, o que diferencia uma cor da outra é a quantidade de cada tom que vai ter dessa coloração. Por exemplo, a base, né, a nossa base que a gente usa no nosso rosto, ela é composta dessas três cores. Então, a mistura dessas três cores, ela vai resultar na cor marrom. Então, o marrom é um tom neutro, mas existem vários tons de marrom. Tem o marrom mais claro, tem o marrom pele, escuro, e é uma gama gigante de tonalidade de marrom, não é mesmo? Então, a nossa base é formulada a partir dessa mistura. Então, quando que eu sei que a base ela é mais quente ou ela é mais fria? Pensando em pigmento, eu sei que ela vai ser... Então, ela tem mais vermelho e mais amarelo, então ela é uma base que ela é mais quente, porque o vermelho e o amarelo se enquadram nas cores quentes, certo? Agora, quando que ela é mais fria? Quando ela tem mais pigmento azul, porque o azul é mais frio. Então, se eu pegar, por exemplo, uma tinta guache e misturar o vermelho nas mesmas proporções, vermelho, azul e amarelo, eu vou ter um tom de marrom, certo? Agora, se eu quero que esse tom de marrom fique mais frio, eu vou adicionar azul, um pouco de amarelo e um pouco de vermelho. E assim sucessivamente. Porque eu posso ter uma base neutra e transformá-la tanto em quente quanto em fria. E a mesma coisa, se eu tenho só uma base fria, né, do fundo frio, eu posso transformá-la, eu posso deixar ela mais quente. Ou então a gente pode deixar ela mais neutra. Tudo usando cloud de cor vermelha, azul e amarelo. Gente, isso é mágico e funciona super bem. Então você pode ter as bases que você tem e mudar o subtom dessa base. Não é demais? Maravilhoso. Então, essas são as cores primárias. Além das cores primárias, nós temos as cores que são secundárias e temos as cores puras e as cores terciárias também. A gente vai parar mais aqui nessa parte das cores secundárias e das puras. O roxo, ele é uma mistura das duas cores primárias. Então, as cores primárias existem, as secundárias vêm da mistura desses tons. Então, o roxo é a mistura do vermelho com o azul. Vermelho mais azul, roxo. Então, a gente tem também o verde. O verde é a mistura do azul com o amarelo. Então, ela é a segunda cor secundária. Nós temos aqui também o laranja. O laranja é a mistura de qual? Do vermelho com
com o amarelo, em proporções diferentes. Além desses tons, existem aquilo que eu falei, as cores puras, que são preto e o branco. O preto, ele tem a função de escurecer. Então, por exemplo, eu tenho a cor pura azul. Se eu adicionar preto, eu vou deixando ele mais escuro. Aí são as nuances, né? Se eu misturar branco no azul, ele vai ficar azul claro. Então, eu tenho desde o azul bem clarinho até um azul mais escuro. Só que não existe somente o azul frio, propriamente dito. Eu tenho o azul que ele é mais quente e tenho o azul que ele é mais esverdeado. O que acontece? O azul misturado com o amarelo vai dar o verde, mas em proporções diferentes vão dar outras tonalidades de verde. Então, se eu ponho menos amarelo e mais azul, então eu vou mudar um pouco a tonalidade. Se eu ponho mais amarelo e menos azul, também aí eu vou ter uma tonalidade de verde diferente. Então a gente consegue misturar as cores, por isso que existe a colorimetria. E essas cores, elas não servem só para maquiagem. A gente tem que pensar, quando a cliente, por exemplo, ela precisa de combinação com roupa. A gente pode dar um toque de combinação na roupa em relação à maquiagem, quando a gente usa a colorimetria a nosso favor. Então, por exemplo, se a cliente vai com um batom vermelhão, a gente consegue harmonizar aquele batom vermelho com o fundo do marrom que vai ser utilizado na sombra, por exemplo. Então, a gente vai fazendo essas combinações tudo para harmonizar a maquiagem. Então, a teoria das cores, a colorimetria, ela não é só para a gente saber fazer uma maquiagem colorida ou então para a gente usar vermelho, azul, amarelo, roxo, verde e laranja. Não. Os tons de marrom têm tonalidades também diferentes. Tem ele mais frio, tem ele mais alaranjado, ele mais telha, né? Então tem várias tonalidades que a gente consegue fazer essas junções e a gente, a partir dessas junções, a gente consegue criar maquiagens, né? Tem dia que a gente para e fala assim, gente, mas eu tô assim com tanta falta de criatividade hoje. Se você entender um pouco a mais de colorimetria, você vai pensar num círculo cromático que vocês vão ver daqui a pouquinho. Vocês vão falar assim, gente, olha, eu vou criar uma maquiagem aqui com alguma combinação que vai ficar linda. Então, assim, existem vários tipos de combinação, tá? Eu vou falar só de duas hoje, mas tem vários e vários outros tipos. E depois eu vou contar pra vocês, tá bom? Gente, é muito legal, assim, eu sou apaixonada com colorimetria. Depois que eu comecei a estudar mais a fundo, fiz curso, assim, pra mim tudo mudou, até os meus cursos, sabe? Ficou tudo muito mais gostoso, mais vivo, sabe? Porque eu não sei se vocês sabem, quem não me conhece, eu não fiz curso profissionalizante, né? Eu já tenho aí beirando, assim, uns quase 9 anos, né, de maquiagem. E assim, eu tô nesse caminho, já tem esse tempo todo e eu não tinha feito esse curso, sabe? De colorimetria, nem de visagismo, né? Depois que eu passei a estudar mais, como que fez diferença? Antes as minhas maquiagens eram bem básicas, bonitas, né? Neutras, mas hoje eu consigo dar alguns tons, consigo dar uns toquezinhos. Hoje a nossa modelo tá aqui, daqui a pouquinho vocês vão vê-la, e ela está com uma maquiagem que tem uma harmonização de cores. E aí eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz essa harmonização, né? Eu ainda não gosto de maquiagens com muitas misturas de cores, mas as cores que misturam entre si, que são parecidas ou que são próximas, que são uma das duas harmonizações que eu vou falar pra vocês hoje, eu acho que fica muito bonito. Tem uma outra maquiagem no meu feed, depois vocês dão uma procuradinha, que também tem uma harmonização de cores ali, né? Mas é uma outra harmonização. Então, pessoal, isso aqui é o básico do básico, tá? Ainda tem, como eu disse, as cores terciárias, que é a mistura das cores primárias com as secundárias. Então, a gente forma outras tonalidades. Então, agora a gente vai falar dessa harmonia, né? Essa harmonia que a gente precisa sempre estar de olho nela. Então, como que é dada essa harmonia e por que existe essa harmonia? Porque o nosso cérebro, ele vê as cores e ele faz um reconhecimento. Olha, ele faz um reconhecimento cognitivo. Então, as makes harmônicas, elas são mais belas, né? Quando tem uma maquiagem muito colorida, mas que
tem a harmonia das cores ali aplicada, ela é uma maquiagem colorida, mas ela é bonita. Ela não fica sem sentido, ela tem um sentido, entende? Então, por isso que é importante entender de colorimetria, tá bom? Então, aqui nós temos o nosso querido círculo cromático. Esse círculo cromático, ele foi criado por Oswald. Depois você... nós temos aqui, né, o vermelho, as primárias, vermelho, azul e amarelo. São cores puras, não são mesmo? Então, eu tenho vermelho, o azul e o amarelo. A partir da mistura vermelho e amarelo, eu tenho laranja. A partir da mistura azul com vermelho, eu tenho roxo. A partir da mistura azul com amarelo, eu vou ter o verde. E as cores do lado são as cores terciárias, que são as misturas entre as primárias e as secundárias. Então, eu tenho vermelho arroxeado, eu tenho azul arroxeado, o azul esverdeado, amarelo esverdeado, amarelo alaranjado e vermelho alaranjado. Essas cores do meio aqui são as cores que têm mais branco, por isso que elas são tons um pouco mais pastel. Essas cores de dentro são cores mais escuras, então quer dizer que adicionou preto. Então, eu vou falar da primeira harmonização que existe, que são as cores opostas. As cores opostas, elas criam maior contraste, mas são lindas, né? Elas ficam lindas as combinações. Um exemplo é vermelho com verde, combina muito bem, né? Eu não sei se você já viu algumas combinações de marcas, combinações de roupas. Então, não é que eu vou fazer uma maquiagem verde e colocar um batomzão vermelho. Mas se tiver alguma tonalidade, um fundinho, um toquezinho, ou então se a cor da roupa da sua cliente for vermelha, você pode usar um batom vermelho. Se for verde, você usa um batom vermelho. Então, você faz essa harmonização no atendimento. Não que você vai deixar o rosto da sua cliente igual um carnaval, não é, meu anjo? Não tá. Então, por exemplo, azul com laranja. Eu lembro uma época que tava assim, usando muito azul com laranja. E eu achava lindo, eu falava, gente, cores muito assim diferentes para combinar. E olha pra você ver, a teoria das cores, o círculo cromático em favor da moda. Então, ele tá em favor também de quê? Em favor da maquiagem. Então, vamos fazer uso, gente. Por exemplo, eu vou usar uma maquiagem que tem algum tomzinho de azul, eu posso usar um batom nude que puxa um pouco pro laranjinha, que tem as nuances laranjas. Olha pra você ver, aí tá uma harmonização também. Então, lembra que eu falei, não é só misturar muitas cores, é também saber que os detalhes, os subtons das cores é que vão gerar também uma harmonização, tá bom? Então, eu tenho aqui também uma harmonização que chama análoga. Essa harmonização é uma harmonização que a gente faz com as cores vizinhas, que é o que vocês vão ver hoje. Então, aqui, ó, eu tenho o vermelho, né? O vermelho, ele tem os subtons, né? As tonalidades mais claras, que é o rosa, o pastel, e eu tenho aqui a cor vizinha dele, que é o que? O vermelho arroxeado. Então, usando essas cores aqui, que são cores vizinhas, eu tenho uma harmonização análoga. Então, ela vai desde o vermelho alaranjado até o vermelho arroxeado, tá bom? Então, a gente consegue fazer essa harmonização aqui. Ou então, a gente consegue fazer essa harmonização aqui, que a cor predominante é a que a gente escolhe para aparecer mais e as demais cores são os detalhes, entende? Então, hoje, a cor que predomina um pouco mais na verdade, é o fúcsia, né? Que parece um pouco mais que ele está dentro aqui das tonalidades do vermelho arroxeado, tá? Então, a gente vai utilizar um pouco de rosa e um pouquinho de roxo em tonalidades diferentes, mas que gera uma harmonização análoga, tá bem? Gente, vamos começar a maquiar, tá? Eu já fiz a pele completa, né? Vou dar só uns toquezinhos finais, como eu sempre gosto de fazer. E a gente vai fazer um olho colorido, né? A gente vai utilizar a harmonização análoga, tá bom? Então, vou chegar pra cá um pouquinho esse quadro, pra gente poder dar boas-vindas pra nossa linda modelo Ju.
Oi, dá oi, Ju. Oi, gente. Primeira coisa que a gente vai usar, BT Velvet preto. Vocês conhecem esse produto? Eu indico muito, gente. Acho ele tudo de bom na vida. Ó, BT Velvet preto. Ó, então a gente vai pegar o BT Velvet preto com um pincel lápis. Quem já fez curso comigo sabe que eu sou fã do pincel lápis. Vamos aqui utilizar o BT Velvet. E a gente vai começar a fazer a parte de baixo, tá? Quem já acompanhou minhas lives e já fez curso comigo sabe que já tem algum tempo que eu tenho feito a parte de baixo primeiro. Número 1, vamos evitar que a cliente chore muito, né? Porque fecha os olhos. Depois que a gente cola os cílios e a cliente tem que abrir o olho, sem ter feito a parte de baixo, às vezes dá um incômodo, tá com o peso dos cílios, né? E tudo mais. Por isso que eu vou fazer a parte de baixo primeiro. Então, olha pra cima. Então, aqui eu vou começar com a parte de fora dos olhos. E vou trazendo aqui, ó, para dentro. Então, eu vou fazer como se fosse uma linha preta até a parte de dentro. Eu vou deixar um pouquinho mais grossinho no canto de fora. Eu venho com um outro pincelzinho limpo. E eu vou esfumar aqui as beiradinhas desse preto. Só esfumar, o próprio produto, ele já esfuma super bem. Bom, eu sou apaixonada. Nossa, eu uso isso aqui até falar chega. Eu já falei que a Bruna Tavares tem que me patrocinar. Agora a gente vai selar esse tom. Então nós vamos utilizar aquela nossa combinação, né? Então a gente vai usar um roxo mais puxadinho, um vermelho arroxeado, né? Olha pra cima, que é a combinação do lado do rosa. É um vermelho arroxeado. Então, eu vou começar a selar aqui esse preto com esse vermelho arroxeado, tá? Fazendo movimentos de vai e vem. Depois, a gente vai utilizar um tom de rosa bem clarinho, um tomzinho assim, bem pele. E vamos fazer também aqui, ó, por fora, pra gente conseguir um degradê bonito. Selar com um pretinho, bem pretinho, ó. Vamos selar. Acabar de selar. Só um pouquinho, gente, já deixa assim, ó, bem pretinho do pretinho. Vou aproveitar pra pôr um catiquinho aqui do lado de cá, ó, que nós gostamos. E um pretinho embaixo do olho, ai que beleza. Fica a coisa mais linda, né? Então agora a gente vai só dar uma esfumadinha com aquele fúcsia, que é um vermelho arroxeadinho. Ó, ele é mais pra rosinha. E agora, vou dar só uma esfumadinha do lado de lá também, pra ficar mais rosinha. E como eu fiz um olho primeiro, o ideal para a gente conseguir uma simetria na maquiagem, a gente tem que fazer primeiro o que faz nesse, faz nesse, o que faz nesse, faz nesse. Aí você consegue a maquiagem bem simétrica, assim, ó, maravilhosa, meu amor. Então agora a gente vai começar com a parte de cima do olho. Agora a gente vai usar aqui a camuflagem da Maquiê, da cor Vanilla, tá? Clica ali, ó, pra voltar. Então, da cor Vanilla. Então, ó, sobrancelha já tá feitinha. A gente vem aqui, ó, com a parte de baixo da sobrancelha, bem certinho aqui nessa parte de baixo, que a gente já vai fazer o quê? Um recorte debaixo dessa sobrancelha. Eu não gosto de recortar por cima para dar um aspecto um pouco mais natural. Então, a gente vem aqui, ó, no meio do olho, dando pinceladas, tá, gente? Não precisa de produto demais, é uma camada boa que dá cobertura. Mas também não exagera demais não, para essa sombra não abrir. Então a gente vem aqui, ó, dando batidinhas com uma esponja pequena, tomando cuidado com essas extremidades aqui, ó. Quem tem dificuldade com sombra preta, deixa eu cair. Quem tem dificuldade com sombra preta, você pode fazer isso aqui, ó, olha lá pra cima. Você vai fazer uma caminha de pó aqui, ó. Porque qualquer sombrinha preta ou colorida que cair aqui embaixo, depois você vai varrer, entendeu? E
Então fica a dica aí pra você que tem dificuldade, que a sombra cai demais. Mas o mais importante, além de colocar essa caminha de pó aqui, amor, sabe o que é? Você fazer também um treino de leveza da sua mão. Quanto mais leve a sua mão tiver, melhor. Porque aí você vai conseguir esfumar sem a sombra espalhar demais. Agora, pode fechar o olho. A cliente não pode abrir o olho, né? Quando a gente passa aqui a camuflagem ou o primer de olhos, né? A gente tem que sempre pedir para ela manter o olho fechadinho, tá bom? E aí eu vou aproveitar e vou selar as extremidades. É uma dica que eu gosto de dar, porque eu acho que assim já ajuda na hora do esfumado aqui de fora. O esfumado fica mais leve, tá? Então essa dica aqui, minha filha, custou caro. Foi um curso que eu fiz, foi um curso muito bom, mas pra mim essa dica aqui, gente, valeu ouro. Porque depois que eu comecei a fazer isso, nossa, o esfumado aqui fora, ó, e aqui dentro nunca mais ficou borrado, nunca mais ficou marcado demais, porque aqui já tá selado, então ele dá uma leveza, tá bem? Então usa essa dica aí, amor. Agora a gente vai começar com essa sombra. Bom, vamos falar de formato de sombra. Vocês veem aqui, ó, que essa sombra ela foi construída um pouquinho mais arredondadinha, tá bom? Então a gente tem que respeitar o formato aqui, ó, do côncavo dessa cliente, tá? Então eu vou começar com um rosa mais aberto, né? Um rosa mais tipo rosa choque. E para você não errar mais nessa questão do formato do olho, você vai fazer 3 pontinhos, ó. Primeiro você vai achar onde que é o ponto alto. Depois você vai achar o ponto baixo interno. Então você vai pigmentando aos poucos, ó, o ponto baixo interno. E agora o ponto baixo externo. Fazendo isso aqui, você já tem uma referência do formato da sua sombra. Gente, é vida, tá bom? Então, por que eu vou começar com uma sombra mais pigmentada e não com a clarinha? Porque eu quero só que a clara seja só um fundinho desse esfumado. Eu não quero que ela prevaleça, eu quero que o rosa prevaleça, tá? Então, aqui, ó, nós vamos unir primeiro o ponto baixo externo com o ponto alto do meio. Então, ó, vamos unir, fazendo movimentos apenas de vai e vem. Se você quiser achar que é melhor, pode erguer a sobrancelha da sua cliente, não tem problema, para ficar com a pálpebra, né, mais aparente. Mas como a Ju tem uma pálpebra bem demarcadinha, a gente vê o côncavo, vê tudo, não é sempre que vocês vão ver que eu vou puxar aqui não, tá? Aqui, por exemplo, pra mim ainda tá tranquilo. Então, ó, sempre com a mão reta, bem sutil, você vai pigmentando aqui, ó, toda essa sombra. Então, vamos deixar ela num tom bem rosinha, bem lindo. Então, primeiro, vamos de partes, né? Primeiro eu vou aqui nessa parte, trabalho toda ela e depois eu vou para dentro. O pincel tem que ser um pincel menorzinho, tem que ser um pincel mais fofinho, né? Mais com as cerdas não tão fofas, né? Falei errado. Ele tem que ser mais fechadinho, então tem que ser um pouquinho mais firme. Porque eu não quero que ele esfume demais, tá vendo? Eu quero só que ele demarque. Ó. Então agora eu posso fazer movimento de vai e vem pra dentro e pra fora. Então depois que eu deixei bem rosinha, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a parte de fora ali, ó, que é o rosa claro. Então eu vou usar um tom de rosa, o mesmo tom que eu usei embaixo para esfumar por fora, eu vou usá-lo também aqui na parte de cima, tá? Então é um tomzinho de rosa bem levinho, só pra gente fazer esse esfumado aqui, ó, bem pertinho de onde eu acabei de aplicar esse primeiro rosa, eu venho com esse segundo tomzinho de rosa, ó. Vamos fazendo um movimento de vai e vem também. Não vou fazer por enquanto movimento circular não, tá? Então os dois movimentos desse esfumado são vai e vem. Por enquanto a gente não vai circular nada. Ok? Então continuando. Movimento de vai e vem.
E aí eu vou esfumando essa sombra. Movimento de vai e vem, ó. Não tem bolinha, só vai e vem. Depois que eu apliquei umas 4, 5 camadinhas mais ou menos desse tomzinho, que é um tom rosinha de pele, eu volto com a sombra de antes, que é a rosa, e agora sim eu vou fazer movimentos pequenos circulares. Não precisa fazer um movimento circular muito grande, porque eu não quero que essa sombra saia demais aqui desse formato. Então, se você gosta de uma sombra bem arredondadinha, você tem que tomar cuidado com o movimento que você faz. Volto com outro pincel sem nada e eu só dou uma leve esfumada, assim, fazendo movimentos um pouquinho maiores, para você conseguir deixar o rosa mais esfumadinho. Agora vem um grande tchan dessa maquiagem, um grande truque, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Vou usar BT Velvet de novo, só que agora eu vou usar o Cherry, tá? A gente vai aplicar ele na pálpebra móvel, onde, tá vendo, não teve sombra rosa. Assim que a gente aplica, a gente já tem que começar a espalhar. Então, eu vou dando batidinhas para espalhar. Batidinhas em cima e um pouquinho de lado, ó. Então, eu vou dando batidinhas. Eu não vou espalhar ele muito para fora. Vou começar a entrar no rosa mais escuro, que foi a primeira sombra que a gente utilizou. Então, depois que eu dei essas batidinhas, eu venho com o pincel limpo de esfumar. E aí sim, ele ainda tá molhado. E aí eu vou esfumar esse BT Velvet na pálpebra para fora. Ó, ele esfuma, gente, maravilhosamente bem. Esse negócio aqui é vida, menina. É tudo de bom. Depois que eu fiz isso, então, ó, vamos agora selar. Eu vou selar com aquele tomzinho que eu usei o segundo para esfumar aqui, o mais escurinho. Então, a gente vai deixar essa base que a gente fez bem seladinha, bem compactadinha. Então, a gente vai utilizar aqui um pincelzinho mais firmezinho também e vamos selar. Então, a gente sela aqui, ó, dando batidinhas. Vocês veem que não vai mudar tanto a coloração, não. Então, eu vou selar toda a pálpebra móvel, ó. Não vou chegar lá em cima, tá? Selei toda a pálpebra móvel. Dando batidinhas. E agora eu volto novamente com o pincel do rosa mais escuro para poder esfumar essas beiradinhas aqui. Então, esfumei. Pego só um pouquinho e vou esfumar em movimentos circulares pequenos, para essa sombra não sair demais. Volto de novo com o pincel do primeiro rosinha lá de baixo, o mais clarinho, sem nada, ó, não adicionei nada, só para dar uma esfumadinha, ok? Depois que a gente esfumou, então a gente vem para o glitter, né, que é essa parte, esse brilho lindo, maravilhoso desse lado de cá. Então eu utilizei 3 tons e fiz uma misturinha, ela já tá pronta. Eles são da MAC. Eu comprei fração, tá? Algumas lojas vendem fração. Esse aqui é um rosa. A cor dele é o pink. Isso mesmo, pink. Esse aqui chama fúcsia. E esse aqui chama pink 3D. Então, os dois eu comprei fração e o outro veio no kitzinho. Eu fiz uma misturinha deles, já tá pronta. Aí. Tá dando pra ver a mistura? E eu vou fazer, então o que eu coloco? Partes iguais deles e venho com uma espátulazinha e misturo. É assim que eu faço essa misturinha, tá bom? Então, aqui tem nuances que combinam com essa maquiagem. Isso que é importante você também lembrar de harmonizar. Mesma coisa que as minhas nuances douradas combinam com a minha maquiagem. Ai, tô muito modelo. As nuances também desse brilho tem que combinar com a maquiagem dela, tá bom? Então, eu vou fazer uma aplicação que, assim, pra mim funciona bem e não abre, tá? Então, se você fizer, você vai gostar.
Primeiro eu vou usar a colinha da Nath Capelo, essa rosinha aqui. Gostei, adaptei muito com ela. Então eu vou colocar uma gota. Tirei um pouco. Não precisa ser uma gotona não, uma gota média. Depois que você coloca essa gota, eu vou vir aqui, ó, com um pincel pequeno. Peraí que eu tô caçando. Achei. Então eu venho com esse pincelzinho pequeno aqui, ó. Tá dando pra ver direitinho? Então eu vou pegar a colinha, pode ser com o dedo também, viu, gente? Eu vou aplicar aqui, ó, na pálpebra móvel toda. E vou subir um pouquinho no côncavo. Então eu vou concentrar mais na pálpebra móvel. Então apliquei dando batidinhas. Eu gosto de dar bastante batidinha porque aí eu vou sentindo que todos os lugares pegaram a colinha. Então dei batidinhas. Maravilha. Agora eu venho com um pincel pequeno, mais firmezinho também. E aí eu vou, assim que eu aplicar, peguei a plaquetinha, aí eu vou aplicando, dando apertõezinhos nessa cola. Então eu quero bem compactado aqui, ó, na parte da pálpebra móvel. Então eu vou aplicar bem compactadinho, dando bastante apertãozinho aqui, ó, na pálpebra móvel toda. E para complementar essa cola, para ficar bem esfumadinho e bem compacto, para não ficar nenhum buraco e ainda assim ficar esfumado, isso aqui eu tô só tirando, tá? O brilhinho aqui da pele. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos utilizar uma cola. Vamos utilizar a cola líquida. Então aqui, ó, usando a cola líquida, eu vou colocar assim uma gota generosa, que como eu já fiz a primeira, então eu não preciso colocar uma gota tão grande, tá? Ó, eu pego aqui, ó, tá dando pra ver? Pega aqui, ó, trago, tá vendo, ó, tem uma gota boa aqui, ó, da cola. Eu trago aqui, ó, o glitter pra cá, pego um pouco da cola, é mais cola que glitter, tá, gente? E eu vou, ó, dando batidinhas. E aí eu venho dando arrastadinhas com esse pincel pequeno ao redor de onde eu usei a cola em pastinha, pra ficar bem esfumadinho. Então esse aqui é um truque que funciona super bem e fica lindo, fica muito bem aplicado. Ó, vamos dando batidinha pra cobrir todo o buraquinho e a gente deixar aqui, ó, bem esfumadinho. Olha que lindo que fica, gente. Aí a cliente tem que ficar de olho bem fechadinho, porque essa cola precisa de um tempinho pra secar. Enquanto isso, eu sugiro que vocês podem ir dando alguns acabamentos na maquiagem. Então o que eu faço? Eu dou uma iluminada no ponto alto da sobrancelha, que fica lindo, maravilhoso, tá vendo do lado de cá, ó. A gente dá uma iluminada aqui, que fica muito bonito. Eu vou usar um pigmentozinho da NYX, esse aqui é o 20, e a gente vai dar ali uma iluminada naquele ponto alto. Vamos usar um pincel pequenininho, enquanto isso a nossa colinha tá ali secando. Eu gosto desse pincel aqui, ó, tanto pra esfumar a parte de baixo, quanto pra iluminar essa parte de cima, porque, nossa, menina, fica tudo de bom. Ó, então vamos lá. Iluminar essa parte de cima aqui, eu vou dar batidinhas. Esse aqui é um babado. E vamos fazer movimentos de vai e vem pra lá e pra cá. Olha que coisa mais linda. Tá? Agora nós vamos fazer um delineado bem rentezinho à raiz dos cílios. Colocar os cílios postiços, eu vou dar alguns acabamentinhos na maquiagem dela. E já estamos quase finalizando a nossa live. Ó, faço só um delineado pra gente poder colar os cílios. Então vamos colar uns cílios bem lindo. Vou botar só as pontinhas externas aqui dele pra não incomodar. Ela tem um olhão, então assim, esse olho dela, eu só corto as beiradinhas aqui e já fica tudo perfeito. Então vamos aqui, ó, tá dando pra ver? Passar uma camadinha fina, nem fina demais, nem grossa demais.
Colinha Atelier Paris maravilhosa. Recomendo. E vamos aqui colar. Bem, ó. Bem pra cima a mão. Não tá dando pra ver. Bem pra cima a mão. Rentezinho a raiz dos cílios natural. Tá? Pega um pincel. Então eu primeiro posiciono o meiozinho. E depois eu coloco aqui, ó. O restante. Eu posiciono dentro e fora, ó. Posicionado. Então é isso que a gente precisa. Esse jeito de colar glitter aqui, menina, é infalível. A cola líquida é da Natália Cabelo também. Eu sou só apaixonada. Eu tentei usar uma outra cola, não me adaptei, tá? Agora a gente vai pedir pra ela abrir o olho. Aí. E vamos dar alguns acabamentos. Fazer essa parte de dentro aqui iluminada, que é com o mesmo pigmento que a gente utilizou ali em cima, a gente vai usar aqui embaixo, ó. Vamos dar batidinhas desse pigmento aqui. E eu vou colocar um pouquinho também do pigmento fúcsia que eu utilizei, mas só desse brilhinho fúcsia. Mas só um pouquinho, então eu vou utilizar a colinha só pra dar uma nuancezinha e não ficar muito prata, pratão ali no ponto de dentro. Então aqui, ó. Venho com o pincelzinho que eu utilizo pra colocar a colinha. Tiro a colinha aqui. Vou colocar ela aqui por cima do pigmento mesmo. Com que o pigmento até fixa mais. E vamos colocar aqui um pouquinho desse roxinho, porque é a cor análoga de rosa. É uma cor vizinha, não é mesmo? Do fúcsia. Então são cores que combinam entre si. Então é só para dar uma nuancezinha no pigmento. Vamos passar o rímel e dar uma finalizadinha na pele. Olha para baixo. Eu sempre peço para cliente olhar para baixo e eu passo o rímel aqui. Rímel à prova d'água, tá, pessoal? Olha pra cima. Principalmente que se alguém for pedir esse tipo de maquiagem, com certeza vai ser para uma formatura. Nossa, dá pra fazer tanta combinação bonita com esse Smoke Glam, gente. Nossa, a cliente de vocês vai pirar. Lembrando que quem não conseguiu assistir tudo, olha pra baixo, a gente vai deixar a live salva, tá bom? Assista depois com calma, pra você relembrar tudo direitinho, tá bom? Pode fechar o olho. Aproximou? Isso, fecha, vira o rosto pra cá, pra lá, pra elas verem. Isso. Assim. Vamos só dar uma finalizadinha aqui, gente, com blush, um pouquinho de iluminador. O contorno eu não fiz muito forte, fiz um contorno mais leve. Um blush rosinha. Pra dar um acabamento. Agora um iluminador. Eu vou usar essa paleta aqui da Ana Paula Marçal, maravilhosa. Pega pra mim o Fix ali, fazendo favor. É tampa branca. Isso. Vou usar um Fix. Esse aqui é da Natália Cabelo. Então eu vou espirrar aqui, ó. Vou dar uma umedecida. Vou pegar esse tom rosa de baixo com esse pratazinho aqui de cima, tá? Pra cá. Então, ó, ponto alto aqui, ó. Vou dar batidinhas. Depois eu vou fazer vai e vem. Pra poder esfumar esse iluminador. Pelo amor de Deus, gente. Não deixe iluminador sem esfumar, não. Pego de novo, ó, misturinha dos dois. Vira pro outro lado. E aqui, ó, pra cima. Fazer a mesma coisa, ó. Batidinha no cantinho, no final do olho. E a gente vai esfumar. Eita. Pra não ficar marcado, ó. Pontinho de nariz, centro de testa, queixo. Lembrando que assim, ó,
cliente que gosta muito, tem cliente que gosta de quase nada. Vou dar uma reforçadinha aqui só no contorno do nariz, ó. Bem no pontinho alto. Um tomzinho neutro, não muito forte. Lembrando de fechar a pontinha do nariz aqui, tá, gente? Pra esse nariz não ficar parecendo abertinho. Vou só dar uma reforçadinha do iluminador aqui. E pronta, maravilhosa essa maquiagem.